Queria te ouvir sobre essa tal regra do teto de gastos, que desde que foi instituída, entra ano, sai ano, há algum motivo para que o teto seja de alguma forma furado, né? Há quem fale até em teto retrátil, teto solar, né, Bruno? Há alguma forma de governar sem essa norma ou é ela mesmo que deve ser seguida, ela deve ser mantida? É o teto peronomútil, né, Stephanie? Bom, vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que deixar claro que a ideia dessa PEC não é retirar o teto de gastos. O teto de gastos é uma medida de austeridade, uma palavra que a gente ouviu durante muito tempo na década de 90 e começo da década de 2000, porque era uma medida imposta aos países que eram financiados pelo FMI, pelo Fundo Monetário Internacional, e isso aconteceu aqui com o Brasil. Hoje em dia, o Brasil não tem mais dívida com o FMI, inclusive empresta dinheiro ao FMI e essa dívida foi zerada durante o primeiro governo Lula. Então, essas medidas hoje em dia, elas estão destinadas a melhorar o risco de crédito do Brasil perante investidores internacionais. Qual que é a lógica disso? O investidor quer comprar títulos da dívida pública brasileira, mas ele tem medo que esses títulos possam não ser pagos, possam entrar em uma moratória. Por que que isso aconteceria? Porque o Brasil se endividou mais do que pode pagar. Nesse sentido, se cria uma medida de austeridade fiscal, na qual você vai controlar os gastos do próximo ano, baseado nos gastos do ano anterior. A atual regra do teto de gastos, ela diz que você pode gastar um limite, você tem uma fórmula ali relativa aos gastos do ano anterior, corrigido pela inflação, mas não incluem nesses gastos o pagamento de juros da dívida pública, as transferências obrigatórias para os entes federativos, estados e municípios, os gastos relativos às eleições e o dinheiro injetado nas estatais, além dos repasses também para o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica. Então, o que se pretende fazer nesse momento? Também retirar dessas despesas os valores relativos ao Bolsa Família, o atual Auxílio Brasil, que volta a se chamar Bolsa Família ano que vem, como já foi anunciado aí pelo governo de transição. Esses valores não seriam computados e não estariam ali acometendo o orçamento público e diminuindo valores de outros lugares. Por quê? Porque o que aconteceu nesse ano? Bom, falar de teto retrátil, né? No governo Bolsonaro, pelo menos 5 vezes foram feitas manobras para que se furasse o teto de gastos, tá? Não foram furadas de teto ilegais, porque todas foram precedidas de uma PEC que autorizava esse gasto. Então, já em setembro de 2009, você teve a primeira PEC que permitiu ao governo federal não contabilizar no teto de gastos transferências para os estados e municípios relativos a onerações do pré-sal. Em 2021, a gente lembra da PEC emergencial, que abriu um espaço de 44 bilhões para programas de transferência de renda, para o auxílio emergencial. Ali, em dezembro de 2021, a gente tem uma outra PEC, que é a PEC dos precatórios, que também ali passa um jabuti e garante um gasto extra de 105 bilhões de reais fora do teto. E, finalmente, nesse ano, a gente lembra muito bem da chamada PEC Kamikaze, que permitiu um gasto extra de 41 bilhões de reais para que se aumentasse o valor do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais. Qual o problema? Isso só dura até o final do ano. E no final do ano, o que acontece? A partir de janeiro, as pessoas não precisam mais desse auxílio de 600 reais. Essa PEC, chamada PEC da transição, ela quer justamente trazer esse valor de 600 reais de maneira definitiva. O que se está discutindo agora, a gente vai ver o texto, é se vai